O motor de arranque transforma a energia elétrica da bateria em força mecânica para girar o motor do carro. Seus principais elementos são o motor elétrico, induzido e bobina, o solenoide ou chave magnética, o impulsor de partida, bendix, pinhão, o garfo de acoplamento, o porta-escovas e os mancais, buchas. Componentes principais do sistema. 1. Induzido, rotor, peça giratória que converte energia elétrica em força de rotação por meio de campos magnéticos. 2. Bobina, estator. Gera o campo magnético fixo que interage com o induzido para produzir o movimento. 3. Solenoide, chave magnética. Ativa o sistema elétrico principal e empurra o bendix para frente via um garfo mecânico. 4. Bendix, impulsor, pinhão, engrenagem que desliza no eixo para se acoplar à cremalheira do volante do motor. Possui roda livre para proteger o motor de arranque após o veículo ligar. 5. Porta-escovas e escovas. Blocos de grafite que conduzem a corrente elétrica da bateria até o coletor do induzido. E 6. Mancais e buchas. Suportes que mantêm o eixo do induzido centralizado e girando sem atrito excessivo. Gostaria que eu detalhe o funcionamento passo a passo do acionamento ou os defeitos mais comuns de cada um desses componentes? Chave magnética, também conhecida como solenoide ou automático de partida, é a peça do motor de arranque responsável por empurrar o pinhão para engrenar na cremalheira do motor do carro e, ao mesmo tempo, fechar os contatos elétricos principais para o motor de arranque girar. Funções principais: empurrar o pinhão, desloca a engrenagem para frente para tocar no volante do motor. Ligar a corrente pesada. Fecha o circuito elétrico que envia a alta corrente da bateria direto para o motor de arranque. Sinais de defeito. 1. Estalo seco. Você ouve um "tic" ao virar a chave, mas o motor não gira. 2. Silêncio total. O painel acende, mas nada acontece ao tentar dar a partida. E 3. Disparo contínuo. O motor de arranque continua girando mesmo após soltar a chave. Como testar? Se precisar verificar o componente antes da troca, siga as orientações da SEG Automotive. 1. Estacione em local seguro. 2. Utilize um voltímetro para checar se a corrente positiva da bateria chega corretamente ao terminal menor ao girar a chave. E 3. Se houver dúvidas sobre o modelo de reposição, confira catálogos em lojas especializadas como a Anchieta Peças para encontrar a peça compatível com o seu veículo. Se você estiver com problemas para dar a partida no carro, me informe. Qual é o modelo e ano do veículo? O que acontece exatamente quando você gira a chave? Faz barulho, estala ou não faz nada? Posso ajudar a identificar se o defeito é na chave magnética ou em outro componente. A bobina de chamada, ou de atração, retenção, fica dentro do automático do motor de arranque. Ela cria um campo eletromagnético que empurra o pinhão para engrenar na cremalheira do motor e, ao mesmo tempo, fecha os contatos principais para o motor de partida girar. Você pode encontrar opções de aquisição de peças no Mercado Livre. Funções e sintomas. 1. Empurrar a alavanca do pinhão. 2. Fechar o contato elétrico principal. 3. Estalos rápidos sem girar o motor indicam falha. E 4. Ausência total de movimento ao girar a chave. Se precisar de mais ajuda, me diga. Qual é o modelo do veículo ou do motor de partida? O sintoma exato é um estalo, ou o arranque não faz nada? Bobina de retenção é um componente interno do automático, solenoide, do motor de arranque. Sua função principal é manter o pinhão engrenado na coroa do volante do motor enquanto o motor de partida gira, consumindo menos corrente elétrica do que a bobina de atração. O que faz e como funciona?
1. Mantenha o campo magnético ativo para segurar a alavanca e o pinhão na posição correta. 2. Trabalha junto com a bobina de atração no momento inicial da partida. E 3. Evita que o pinhão desengrene prematuramente enquanto a chave está virada na posição de arranque. Sintomas de defeito. O motor de arranque faz um som de tic-tic, ou o automático puxa o pinhão, mas ele solta imediatamente antes de o motor girar. Dificuldade crônica para dar a partida no veículo. Como testar com multímetro? 1. Ajustar a escala do multímetro para resistência baixa, 200 ohms. 2. Colocar uma ponta de prova no terminal de saída, borne 30, do automático e a outra na carcaça metálica. E 3. O valor normal da resistência costuma ficar na faixa de 1,9 a 2,8 ohms, dependendo do modelo do automativo. Valores zerados, curto, ou infinitos, aberta, indicam peça defeituosa. Se você precisar de ajuda, me diga. Qual é o modelo do veículo ou do motor de arranque? Qual sintoma exato o carro está apresentando na hora da partida? Suporte dianteiro do motor de arranque, chamado de mancal dianteiro ou focinho, é a peça que apoia o eixo do induzido, abriga o pinhão e fixa o motor de partida no bloco do motor ou na carcaça da embreagem. Funções principais. 1. Fixação. Prende o motor de partida ao carro de forma firme. 2. Alinhamento. Mantém o eixo do motor de arranque no lugar certo. E 3. Proteção. Guarda a engrenagem, pinhão, que liga o motor ao carro. Problemas comuns. 1. Trinca ou quebra. Acontece por aperto excessivo ou batidas. 2. Desgaste da bucha. Cria folga no eixo e faz barulho ao dar a partida. E 3. Rosca espanada. Impede o aperto correto dos parafusos de fixação. Gostaria de saber como trocar essa peça, os sinais de defeito ou os cuidados na hora da compra? O conjunto de comando do motor de arranque, ou motor de partida, é o mecanismo interno responsável por empurrar e alinhar o pinhão com a cremalheira do volante do motor. Ele faz a ponte mecânica para que a força elétrica vire movimento no veículo. Para entender melhor o sistema, veja os detalhes técnicos abaixo. Principais partes. 1. Garfo ou alavanca, peça que empurra o impulsor para frente. 2. Chave magnética, automático, aciona o garfo e liga a energia elétrica principal. 3. Pinhão, Bendix, engrenagem que toca o motor do carro. E 4. Mola de retorno, puxa o pinhão de volta ao lugar após o uso. Como funciona? 1. Você vira a chave no painel. 2. A corrente elétrica ativa o automático. 3. O comando empurra o pinhão para frente. 4. O motor de arranque gira e liga o carro. E 5. A chave é solta e o pinhão recua. Sinais de defeito. 1. Barulho de rangido ou estalo sem girar o motor. 2. O motor de arranque gira, mas o carro não pega. E 3. Cheiro de queimado ou demora para responder ao ligar. Você pode consultar orientações gerais de componentes em páginas especializadas como a Valeo Service Brasil. Se você precisar de ajuda, me diga. Qual é o modelo e ano do veículo? Qual problema está acontecendo na hora da partida? Induzido é a peça rotativa central do motor de partida, ou de arranque. Sua função é transformar a energia elétrica da bateria em força mecânica, fazendo o motor do veículo girar. Ele é formado por um eixo, um pacote de chapas de ferro, o enrolamento de cobre e o coletor de lâminas. O que faz o induzido estragar? 1. Curto-circuito. O enrolamento de cobre superaquece e derrete o verniz isolante. 2. Desgaste do coletor.
O atrito contínuo das escovas de carvão desgasta as lâminas de cobre. 3. Excesso de uso. Tentar dar partida com o motor já ligado ou insistir por muito tempo força o componente. E 4. Infiltração. Contato com água ou óleo que danifica o isolamento interno. Sinais de defeito. 1. Barulho metálico. Um estalo ou som de rangido ao girar a chave. 2. Estalo sem girar. O automático aciona, mas o motor de arranque não embala. 3. Fumaça ou cheiro de queimado. Ocorre quando o induzido entra em curto total. E 4. Bateria descarregando rápido. O curto no induzido puxa muita corrente do sistema. Como testar o induzido? Teste visual. Procurar marcas pretas, fios soltos ou lâminas do coletor riscadas e soltas. Teste de curto com lâmpada de teste ou growler, aparelho, tatu. Verifica se há fuga de corrente para a carcaça de ferro. Se você estiver com problemas no arranque do seu carro, me diga, qual é o modelo e ano do veículo? O que acontece exatamente quando você tenta dar a partida? Assim posso te orientar melhor sobre o defeito e a peça correta. O estator do motor de arranque é a peça fixa que cria o campo magnético fixo. Ele ajuda a girar o rotor para ligar o motor do carro. Como funciona o estator? 1. Peça fixa. Fica presa na parte de fora. 2. Campo magnético. Usa ímãs ou fios com energia elétrica. E 3. Força ou giro. Empurra a parte de dentro para o motor pegar. Problemas comuns. 1. Curto-circuito. Os fios podem queimar. 2. Falta de força. O arranque fica fraco ou não vira. E 3. Desgaste. O tempo estraga as peças de dentro. Se você quiser, me diga, qual é o problema no seu carro? Qual é o modelo do veículo? Posso te ajudar a testar ou trocar essa peça. Porta-escovas do motor de arranque aloja as escovas de carvão e conduz a corrente da bateria até o induzido. Quando ele falha, o carro dá estalos, faz barulhos estranhos ou não liga. Funções do porta-escovas. 1. Segura as escovas de carvão no lugar certo. 2. Usa molas para manter as escovas encostadas no induzido. E 3. Passa a energia da bateria para o motor girar. Sinais de defeito. 1. Barulho de estalo ao girar a chave. 2. O motor de partida faz som vazio ou gira fraco. 3. O carro não pega de jeito nenhum. E 4. Cheiro de queimado ou fumaça perto do motor. O que fazer? 1. Testar a carga da bateria antes de culpar a peça. 2. Retirar o motor de partida para ver o estado das escovas. E 3. Trocar o porta-escovas se as escovas estiverem gastas ou presas. Se quiser, me diga, qual é o modelo do carro? Quais sintomas ele está apresentando na hora da partida? Posso te ajudar a entender melhor o problema ou estimar o conserto. O mancal traseiro do motor de arranque é a tampa ou suporte metálico localizado no lado oposto ao pinhão, lado do coletor. Ele abriga a escova de carvão, sustenta a extremidade do eixo do induzido e mantém o alinhamento interno para que o motor gire sem travar ou gastar as peças de forma errada. Funções principais. 1. Sustentação do eixo. Segura a ponta traseira do induzido no lugar certo. 2. Apoio das escovas. Guarda o porta-escovas que leva a energia para o rotor. 3. Alinhamento. Evita que o induzido encoste nas peças fixas de dentro. E 4. Proteção. Fecha o motor e impede a entrada de sujeira e água. Sinais de defeito. 1. Barulho estranho. Um som de chiado ou atrito ao girar a chave. 2. Trava ao dar partida. O motor pesa ou não consegue virar o virabrequim. E 3. Desgaste irregular. Buchas ou rolamentos internos destruídos com pó preto das escovas.
Gostaria de saber como trocar a bucha do mancal traseiro ou quais sintomas seu carro está apresentando na hora da partida? O pinhão impulsor de partida, Bendix, é a peça do motor de arranque que liga o motor elétrico ao volante do motor do carro. Ele empurra a engrenagem para girar o motor do veículo e recua logo depois que o carro pega. Como o Bendix funciona? 1. Recebe energia. A chave vira e manda eletricidade para o motor de arranque. 2. Avança a peça. O Bendix corre para frente e encaixa os dentes no volante do motor. 3. Gira o motor. Ele faz o motor do carro girar e ligar. E 4. Volta ao lugar. Assim que você solta a chave, uma mola puxa o Bendix de volta. Sinais de defeito. 1. Barulho de rangido. Ouve-se um som seco ou arranhado ao girar a chave. 2. Girando em vazio. O motor de arranque faz barulho, mas não move o motor do carro. E 3. Carro não pega. A peça gasta não consegue travar no volante para dar a partida. Se o seu carro está com falhas na partida, você gostaria de saber como testar o motor de arranque? O preço médio para trocar essa peça? Durante o processo de acionamento do motor de arranque, o motor elétrico consome correntes muito elevadas, geralmente entre 150 e 300 A, podendo passar de 400 A sob esforço extremo, enquanto o induzido atinge rotações internas de 9.000 a 15.000 RPM, resultando em uma rotação efetiva do virabrequim de 100 a 250 RPM no motor térmico. Comportamento da corrente elétrica. 1. Pico inicial, stall, rotor travado. No exato milissegundo em que o pinhão acoplar na cremalheira e o motor está totalmente parado, a corrente atinge seu valor máximo absoluto, pico de rotor bloqueado, pois não há força contra a eletromotriz. 2. Queda de tensão. Devido à enorme exigência de amperes, a tensão da bateria de 12V cai transitoriamente para valores entre 8V e 10,5V. E 3. Estabilização. Conforme o motor a combustão começa a girar e ganha inércia, a corrente diminui ligeiramente para um patamar de operação contínua até que ocorra a primeira explosão do ciclo do motor. Comportamento da velocidade, rotação. 1. Redução interna. O motor elétrico interno de corrente contínua gira em altíssima velocidade, RPM interno elevado. 2. Caixa de redução. A maioria dos arranques modernos usa engrenagens planetárias para multiplicar o torque e reduzir a velocidade enviada ao pinhão. E 3. Rotação do motor principal. O virabrequim do motor térmico é girado de forma relativamente lenta, 100 a 250 RPM, velocidade suficiente apenas para aspirar ar, combustível e gerar a centelha ou compressão para o arranque. Se você estiver investigando uma falha específica, me diga, o motor está girando lento demais, pesado, ou fazendo barulho sem girar o motor. Posso ajudar no diagnóstico. Enrolamento ondular de um motor de corrente contínua. Os terminais de certas bobinas ficam em contato com segmentos do coletor que possuem a mesma polaridade ou o mesmo potencial elétrico, curto-circuitados momentaneamente pelas escovas ou situados na mesma região equipotencial. Como a diferença de potencial entre esses segmentos é zero, nenhuma corrente circula por esses enrolamentos específicos nessa posição de rotação. Funcionamento do enrolamento ondular. 1. Conexão em série. As bobinas são ligadas de forma sucessiva ao redor do comutador, parecendo uma onda contínua ao longo da armadura. 2. Economia de escovas. Permite o funcionamento de máquinas com apenas duas escovas principais, independentemente do número de pares de polos. E 3. Zonas mortas, sem corrente, em determinadas posições do rotor. Bobinas que se encontram entre lamelas de igual potencial não produzem caminho para o fluxo de corrente. Se quiser continuar,
Posso explicar com mais detalhes a diferença entre enrolamento ondular e imbricado, como calcular o passo do comutador, a função exata das escovas e do coletor no motor de arranque. A excitação em série em um motor de arranque automotivo é uma ligação elétrica onde o enrolamento do campo magnético, estator, está conectado em linha reta e em série com o enrolamento do rotor, armadura. Toda a corrente elétrica da bateria passa por ambas as partes. Isso gera um torque de partida máximo ideal para vencer a inércia do motor a combustão. Como funciona a ligação em série? No circuito do motor de arranque, a corrente elétrica da bateria entra no estator, bobinas de campo, e segue diretamente para a armadura, induzido, através das escovas. Como a corrente é a mesma nos dois blocos, um aumento no esforço exige mais corrente, o que fortalece proporcionalmente o campo magnético. Principais vantagens no arranque: 1. Torque altíssimo. Força de giro máxima logo no primeiro instante para girar o motor pesado do carro. 2. Simplicidade e robustez. Menos peças de controle externo e fios mais grossos que suportam altas taxas de corrente por poucos segundos. E 3. Construção compacta. Entrega muita potência em um espaço físico pequeno sob o capô. Cuidados operacionais. Perigo em vazio. Se o motor girar sem nenhuma carga mecânica ligada ao eixo, ele pode acelerar de forma descontrolada até se destruir. No arranque, isso não acontece pois ele está sempre acoplado à cremalheira do volante do motor. Gostaria de saber mais sobre como testar falhas no motor de arranque ou entender a diferença para motores de excitação paralela, shunt. Excitação em paralelo, também conhecida como excitação shunt, em um motor de corrente contínua ocorre quando o enrolamento do campo magnético, estator, é ligado em paralelo com o circuito da armadura, induzido, compartilhando a mesma fonte de tensão da bateria. No entanto, os motores de arranque automotivos tradicionais utilizam prioritariamente excitação em série, e não em paralelo. Características da excitação paralela, shunt. 1. Velocidade estável. Mantém uma rotação quase constante mesmo quando a carga varia. 2. Baixo torque inicial. O campo magnético é limitado pela resistência da bobina, o que gera um torque de arranque menor em comparação ao motor série. E 3. Construção. Usa fios mais finos e com mais voltas no estator, pois consome menos corrente que a armadura. Por que não é usada no motor de arranque? 1. O motor de partida de um carro precisa superar uma enorme inércia inicial para girar o motor a combustão. 2. Para isso, ele exige um torque de arranque altíssimo no primeiro instante. E 3. A configuração em série faz com que toda a corrente consumida passe pelo campo e pela armadura ao mesmo tempo, gerando força máxima justamente na hora da partida, o que torna a ligação paralela inadequada para essa função específica. Se você quiser continuar, me diga. Você está estudando eletricidade automotiva ou resolvendo algum problema prático no carro? Qual é a sua dúvida específica sobre o funcionamento ou teste do motor de partida? Excitação composta, ou compound, em um motor de corrente contínua, como o motor de arranque automotivo, é um sistema onde o estator utiliza dois enrolamentos de campo magnético simultâneos, um conectado em série e outro em paralelo, shunt, com a armadura, indutor. Isso une o alto torque inicial do motor série com a estabilidade de velocidade do motor paralelo. Como funciona a excitação composta? Enrolamento em série. Possui fios grossos e poucas espiras. Toda a corrente que passa pelo motor passa por ele. Garante uma força de giro, torque, muito alta logo no primeiro instante em que a chave é virada para superar a inércia do motor a combustão. Enrolamento em paralelo. Possui fios finos e muitas espiras, ligado diretamente à tensão da bateria.
Ajuda a estabilizar o campo magnético e evita que o motor acelere de forma descontrolada caso a carga oscile bruscamente. Tipos e aplicações no automóvel. Cumulativa, aditiva. Os campos magnéticos dos dois enrolamentos se somam. É o arranjo mais comum quando se precisa de um arranque forte e seguro em motores maiores ou pesados. Diferencial, subtrativa. Os campos se opõem. Raramente usada no setor automotivo devido ao risco de instabilidade na rotação sob carga. Nota de contexto. No universo dos carros de passeio tradicionais, a maioria dos motores de partida modernos emprega excitação série pura, pelo altíssimo torque de arranque, ou utiliza ímãs permanentes associados a caixas redutoras, ficando a excitação composta mais restrita a veículos pesados, máquinas agrícolas ou aplicações industriais específicas de corrente contínua. Se você quiser aprofundar, me diga, qual é o veículo ou maquinário em questão? Você está enfrentando problemas na partida ou fazendo um estudo teóricos? Um motor de arranque automotivo de ímã permanente com engrenagem planetária, muitas vezes chamado de motor de partida reduzido, é um tipo moderno de motor elétrico. Ele usa ímãs fixos na carcaça e um conjunto de pequenas engrenagens internas para girar o motor do carro com mais força, gastando menos energia e ocupando menos espaço. O que é cada parte? Ímã permanente. Substitui as bobinas pesadas de cobre da carcaça antiga. Ele gera o campo magnético fixo usando peças magnéticas sólidas. Isso deixa o motor mais leve, menor e mais eficiente. Engrenagem planetária. É uma caixa de redução mecânica interna. Ela tem uma engrenagem central, solar, rodeada por engrenagens menores, satélites, que giram por dentro de uma coroa. Como funciona? 1. O motor elétrico interno gira em alta velocidade, mas com pouca força pura. 2. A engrenagem planetária recebe esse giro rápido e o transforma em um movimento mais lento, porém com uma força, torque, muito maior na ponta do pinhão. E 3. Esse pinhão mais forte empurra e vira a cremalheira do volante do motor térmico, fazendo o carro pegar com facilidade, mesmo nos dias frios ou com a bateria um pouco fraca. Vantagens principais. 1. Tamanho reduzido. Ocupa menos espaço no cofre do motor. 2. Menor peso. Alivia a dianteira do veículo. 3. Mais força de giro. Arranca o motor pesado com facilidade. E 4. Menor consumo de bateria. Exige menos corrente elétrica no momento da partida. Se você está com problemas para dar partida no seu carro ou precisa de ajuda para escolher um modelo de peça específico, me diga qual é o veículo, ano e motor para que eu possa orientá-lo melhor.